Olá, turma! Feliz Dia das Crianças pra vocês. Hoje é dia... Que dia do mês é hoje? Hoje é dia 11 de outubro. O Dia das Crianças, na verdade, é amanhã, mas a gente já vai começar a celebrar aqui. E hoje, por conta do Dia das Crianças, a nossa aula vai ser sobre as crianças, obviamente. Mas antes da gente começar a falar das crianças da Bíblia e das crianças legais que estão na Bíblia, porque não são poucas, embora a Bíblia tenha muitos personagens adultos, a Bíblia também tem personagens crianças, a gente tem que falar um pouquinho sobre como Jesus lidava com as crianças. A gente já sabe que Jesus era um cara muito maneiro e que amava as crianças, enquanto um monte de adultos naquela época, e ainda hoje a gente sabe também, né, não gostavam muito de ter criança por perto. Jesus era um cara que queria estar com as crianças, que abria os braços para as crianças e que queria recebê-las. Tem uma passagem da Bíblia, lá em Marcos, que Jesus vai para o outro lado do Rio Jordão, na região da Judéia, e tinha uma multidão de pessoas querendo falar com ele, querendo encostar nele, e muitos dos adultos que estavam ali queriam entregar os seus filhos para que Jesus tocasse nelas e neles, né, as crianças que estavam ali. E aí os discípulos ficavam afastando essas crianças de Jesus e Jesus ficou indignado quando isso aconteceu. A Bíblia fala que quando Jesus viu que os discípulos estavam afastando as crianças que chegassem perto dele, ele ficou indignado. Vamos ler isso lá em Marcos? Pega a sua Bíblia. No livro de Marcos, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 14. Marcos, capítulo 10, eu falei versículo 14, mas na verdade é um pouquinho antes. Vamos ver ali no 13. Na minha Bíblia, inclusive, não sei se na de vocês também, diz assim: Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, trouxeram para Jesus. Mas os discípulos os repreendiam. Então os discípulos falavam: não chega perto aqui não chega perto. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Tipo, não faz eles ficarem com vergonha, porque dos tais é o reino dos céus. Então o reino dos céus é das crianças que Jesus fala aqui. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E essa não foi a primeira vez que Jesus falou algo do tipo. Se a gente for lá em Mateus, no capítulo 18, a gente vai ver também Jesus falando sobre as crianças, ó. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, dos discípulos, e disse: em verdade eu digo a vocês, que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum vão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, quem deixar as crianças se aproximarem, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então aqui a gente tem mais um exemplo de como Jesus tratava bem as crianças e como ele falava que era importante as crianças estarem por perto e da gente ter o espírito de uma criança, né? Da gente ser como criança, de ter a pureza da criança, a curiosidade da criança, a esperteza da criança e tudo que envolve o ser criança. E já que a gente vai falar de crianças da Bíblia, a primeira história que a gente vai relembrar hoje é a história de Samuel. Vocês lembram da história de Samuel? Samuel era filho de Ana, e Ana orou muito até engravidar de Samuel. Ela orava muito a Deus e pedia muito esse filho. Até que um dia ela orou a Deus e falou: Senhor, se o Senhor me der esse filho, a vida dele será dedicada à tua obra. E Deus ouviu a oração de Ana e concedeu a ela a bênção de ter um filho que se chamou Samuel. Samuel ainda era muito pequenininho, depois que ele nasceu, né? Ele ainda era muito pequenininho quando Ana levou Samuel até o templo e deu Samuel para os cuidados do sacerdote do templo, que era o profeta Eli. E Samuel cresceu ali naquele templo, ajudando Eli na obra, Eli ensinando a palavra para Samuel. E Ana, enfim, dedicou a vida do filho dela, Samuel, à obra de Deus. E tem uma história muito curiosa na Bíblia de quando Samuel está dormindo lá, tendo o soninho dele, e ele ouve uma voz chamar o nome dele. Ele acorda no meio da noite achando que quem estava chamando era o profeta Eli. E ele vai lá no profeta Eli e fala: o senhor me chamou? O profeta Eli fala: não te chamei. Ele volta a dormir. E aí no que ele volta a dormir, ele ouve a voz de novo, vai lá no profeta Eli e fala: o senhor me chamou, profeta? Não te chamei, volta para a cama. Vamos ler essa história lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1.
O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes, as pessoas não costumavam ter visões. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ou seja, ele já estava começando a dormir, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli, o Samuel foi correndo para falar com Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não, eu não te chamei, volta a dormir. E aí o Samuel foi embora e voltou para dormir. Voltou o Senhor a chamar Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, meu filho, volta a dormir. E vai Samuel voltar para a cama dele. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ainda estava começando a aprender ali sobre a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem Samuel. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deita, e se alguém te chamar de novo, você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ao que Samuel respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel ali já começou a aprender sobre a palavra de Deus, porque Samuel lá na frente, Deus tinha um grande propósito para ele. E aí Samuel ali já estava começando a trilhar os caminhos de aprender sobre a palavra de Deus. Então essa é a nossa história de Samuel, a primeira criança que a gente vai citar aqui hoje com uma grande história na Bíblia. E também no livro de 1 Samuel a gente ouve outra história de outra criança que também foi muito importante na Bíblia, e essa eu tenho certeza que você não se esqueceu, que é a história de... Tem uma pessoa na nossa turma que tem esse nome, começa com a letra D e termina com a letra I. Davi. Davi foi outra criança muito importante na Bíblia, e a gente lembra que Davi derrotou o gigante Golias. Ninguém derrotava Golias, Golias se achava o maioral, que nunca ia ser derrotado, até que Davi, uma criancinha, o menor entre os irmãos dele, chegou lá com umas pedrinhas e uma funda, né? Não sei se vocês já lembram o que é uma funda, girou a pedrinha, pshum, bateu na cabeça do Golias, e Golias foi derrotada porque Davi era o escolhido do Senhor. Não foi só aquela pedrinha que derrotou Golias, foi porque Davi estava com Deus. Então, Davi também foi uma criança muito importante na Bíblia para derrotar os filisteus naquele contexto ali da guerra, né? E graças a Davi, o povo de Israel saiu vitorioso dessa batalha. Essa história está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, 1:7, se você quiser ler também. A próxima história é também de uma criança do Velho Testamento, mas é uma menina. A gente não sabe o nome dela, porque a Bíblia não fala qual é o nome dela, mas foi a menina que ajudou o general Naamã a conhecer o profeta Eliseu, e graças ao profeta Eliseu, que tinha a unção do Senhor, ele foi curado da lepra que ele tinha. Lepra é uma doença que deixa a pele toda cheia de feridas vermelhas e é muito angustiante para quem tem. Vamos ler a passagem da menina que ajudou o general Naamã no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso, né? Ele tinha lepra. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Então eles pegaram uma menina da terra de Israel como escrava, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina, à sua senhora, a mulher de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então o que ela quis dizer? Se o general Naamã fosse até o encontro desse profeta que está lá em Samaria,
ele seria curado da lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou com ele 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais para dar de presente ao rei de Israel. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, a carta que o rei da Síria escreveu: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. No versículo 7 diz: tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele achou que fosse uma mentira para ele cair de trouxa no papinho aí e perder perder lá o que ele tinha de território, enfim. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou as suas vestes? Traz o Naamã até mim, e você saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e você ficará limpo. Naamã, porém, muito indignou-se, e foi embora dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, que iria vir aqui falar comigo, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele achou que Naamã ia encontrar com ele, botar a mão lá e curar a lepra dele. E ele ficou indignado que Naamã não fez nada disso. E aí ele fala: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, que Damasco é na Síria, né, melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se ele tivesse dito, se o profeta tivesse te dito para fazer alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Tipo assim, se ele tivesse falado para você fazer algo muito difícil, você não ia fazer? Isso aí é tão simples, é só mergulhar no rio e sair que vai ficar limpo, não custa nada você fazer. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então, graças ao conselho dessa menina que trabalhava na casa de Naamã, é que ele foi até as terras de Israel e ouviu esse conselho do profeta Eliseu, um pouco a contragosto, né, um pouco sem querer, e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado da sua lepra. E agora, pulando lá para o Novo Testamento, a gente tem a história de uma criança que ajudou a alimentar uma multidão de pessoas. É a história dos 5 pães e 2 peixinhos. Vamos ler no livro de João, no capítulo 6. A multiplicação de pães e peixes. Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o uma enorme multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia curando os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, se sentou nos montes com os discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha atrás dele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Mas Jesus sabia onde que ele ia arrumar comida para dar para esse povo todo. Ele estava perguntando aquilo para o Filipe para ver qual seria a reação do Filipe. Respondeu-lhe Filipe no versículo 7: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então ele quis dizer assim, nem com essa quantidade de dinheiro você conseguia dar comida para toda essa gente. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Eram 5.000 homens lá, sem contar mulheres e crianças, porque aqui só está dizendo homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, ele orou, pegou os pães e orou, e distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam.
E quando já estavam fartos, então assim, Jesus foi dando comida para as pessoas até as pessoas ficarem cansadas de tanto comer. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. E aí, quando todo mundo já tinha comido, os 5.000 homens, as mulheres e as crianças, todo mundo já tinha comido muito pão e muito peixinho, recolheram ainda cestos, 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então foi a partir de 5 pães e 2 peixinhos de uma criança que estava ali naquela multidão que Jesus multiplicou e deu de comer a milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, graças à ação de uma criança que foi um instrumento usado por Deus ali para alimentar toda essa gente. Outro cara que a gente conheceu no Novo Testamento, já falando das nossas últimas lições, foi Timóteo. Timóteo não era uma criança de pouca idade, ele era mais um adolescente, assim, vamos dizer, e ele também foi muito usado por Deus para pregar, para falar do ministério de Deus, para pregar sobre a palavra. Ele andava muito com Paulo, ele aprendeu muito com Paulo durante o ministério dele, andava sempre com Paulo. E ele sabia da palavra de Deus, ele aprendeu desde pequeno do amor do Senhor, graças à avó e à mãe dele, que ensinaram para ele tudo sobre a palavra de Deus desde que ele era criança, a Lloyd e a Eunice. Último e mais importante de todos, a gente não pode esquecer da criança mais importante da Bíblia, que foi o próprio Jesus. E tem um episódio muito especial da história de Jesus enquanto criança, de quando Jesus conversa com os homens sábios no templo, que Jesus se perde de José e de Maria. E quando José e Maria reencontram ele estava dentro do templo falando de igual para igual sobre a palavra de Deus com os outros sacerdotes do templo. Vamos ler isso lá no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 41. O menino, esse título já é muito bom, ó. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, né, José e Maria, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, foram até Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias de festa, eles regressaram, mas Jesus permaneceu em Jerusalém sem que José e Maria soubessem. José e Maria pensavam que Jesus estava entre os companheiros de viagem, então eles foram caminhando sem se preocupar, porque acharam que Jesus estava ali no meio daquele pessoal que estava viajando com eles, que era uma boa quantidade de pessoas. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, ou seja, Jesus ficou perdido por 3 dias, mais o um dia, né, que ele já estava perdido antes. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então Jesus ouvia o que eles falavam e questionava eles também. E todos os que ouviam Jesus, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe disse: filho, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai ficamos tão preocupados procurando por você. Mas Jesus respondeu: por que vocês me procuravam? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Só que José e Maria não entenderam isso naquele momento. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. Foi Jesus de volta com José e Maria para Nazaré. E era-lhes submisso. Jesus era um filho submisso que aceitava as ordens dos pais, que respeitava os pais com muita educação. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é um episódio muito bom de quando Jesus era criança, para mostrar que Jesus, mesmo sendo criança, era o Filho de Deus e sabia interpelar com muita inteligência e com muita sabedoria na palavra de Deus, porque ele era o Filho de Deus, sabia conversar com todas aquelas pessoas que estavam ali, porque ninguém ali, obviamente, sabia tanto sobre a palavra de Deus quanto ele. Então Jesus se perdeu dos pais, não se perdeu, né? Os pais que perderam ele, porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, para conversar com os doutores dentro do templo, mesmo ainda sendo uma criança. Então eu queria desejar para vocês um feliz Dia das Crianças e que vocês nunca se esqueçam do tamanho do amor de Deus por vocês e também do quanto você é importante para a obra de Deus, mesmo ainda sendo criança.
Vamos orar então para terminar essa aula? Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pela vida de tantas crianças, pelas crianças que estão na escola dominical, por aquelas que também não estão, que o Senhor continue a abençoá-las, encher a vida delas, o caminho delas de alegria e da Tua paz, Senhor. Que o Senhor coloque no coração delas a verdadeira vocação de pregar a Tua palavra e que cada uma delas seja usada como instrumento para a Tua obra. Que esse dia seja um dia divertido, um dia agradável, um dia muito alegre. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Um beijo, feliz Dia das Crianças, fiquem com Deus e até a próxima aula.